Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 24, que nos diz: Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Bom, meus amados, o apóstolo Paulo continua sua pregação aqui na ilha de Chipre, e ele, após anunciar o Salvador, Jesus Cristo, vindo da descendência de Davi, ele diz que ele vai continuar sua mensagem dizendo que João, quando se diz João, era João Batista, ele havia anunciado Jesus enquanto João Batista pregava na terra. Primeiro ele diz como João Batista começou o seu ministério, ou seja, pregando um batismo de arrependimento. Por que foi importante o apóstolo Paulo citar João Batista? Porque João Batista era uma figura muito conhecida em todo Israel. Foi realmente uma figura proeminente, uma figura de grande destaque que abalou com a nação de Israel. A pregação dele foi muito forte, muito contundente e atingiu todas as camadas da sociedade e levou muitas pessoas ao arrependimento e preparou o caminho, como diz as Escrituras, para a vinda do Messias Jesus. E esse mesmo João Batista, como ele dirá no verso seguinte, anunciou Jesus como Salvador. Então, porque importante dizer isso, né, que, como ele disse nos versos anteriores, Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Então, as Escrituras atestam que Jesus é o Salvador, e não apenas as Escrituras, como um dos maiores profetas da atualidade, porque todos conheciam, a imensa maioria da nação reconhecia João Batista como um verdadeiro profeta vindo de Deus. Então ele diz, não apenas as Escrituras confirmam Jesus como Salvador, como também o mais recente profeta da nossa nação, João Batista. Agora, que eu vou comentar um pouco mais isso nos versos seguintes, quando João Batista, no discurso do apóstolo Paulo, anuncia Jesus, eu quero falar aqui o que João Batista pregava. O que João Batista pregava? O batismo de arrependimento. A pregação de João Batista era muito simples. Crede no Evangelho, se arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Crede no Evangelho. Basicamente é isso. Então, o foco dele é arrependam-se, arrependam-se. E o interessante é que a pregação seguinte, do próximo, que era Jesus, foi a mesma. Arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Agora, eu lhe pergunto, meu querido, na igreja que você frequenta, congrega, ou nos áudios ou vídeos do WhatsApp, ou do YouTube, ou qualquer mídia que você assista, quantas vezes você tem visto a pregação sobre arrependimento? Arrependimento. Reflita um pouco nisso. E o quanto arrependimento passa na sua mente. Se essa é a pregação principal de João Batista, representante último dos profetas do Antigo Testamento, claro que ele está no Novo Testamento, mas ele está findando a era que vem do Antigo Testamento como um profeta. A pregação principal dele e a pregação principal do próprio Deus, na figura encarnada de Jesus Cristo. A principal pregação de João Batista, a principal pregação de Jesus. E com que frequência as vemos nos púlpitos, nas igrejas, nas mídias hoje em dia, pregadas por cristãos? Nós temos visto pregação de arrependimento? Queridos, isso é essencial. Sem arrependimento, que mudança é possível em um ser humano? Porque arrependimento é justamente o necessário para a mudança, para ver transformação, para ver crescimento, para que a pessoa se desenvolva espiritualmente e cresça e amadureça e creia e viva cada vez mais o Evangelho, é necessário arrependimento. No autoexame, a pessoa, como diz a Bíblia, examine o homem a si mesmo, o ser humano se examina, verifica as suas atitudes, as suas falas, os seus pensamentos, o seu modo de vida, o seu modo de olhar a vida, o seu modo de se relacionar, de se comunicar, e diante disso que ele presencia, examina com profundidade, ele vem, detecta os seus erros e se arrepende, se condói e se quebranta. Porque a Bíblia diz que Deus habita com quebrantado e contrito de coração.
Ou seja, com quem Deus habita? Com quem se arrepende. Com quem sofre com a dor que causa ao outro, com quem sofre com o sofrimento que causa, em vez de ser indiferente à maldade que está dentro de si, em vez de ser indiferente ao sofrimento que causa. Se você é uma pessoa indiferente ao sofrimento que causa, meu irmão, está na hora de repensar a sua atitude. Porque a base do evangelho é arrependimento, quebrantamento com a sua maldade. É o caminho para a santificação. Porque as pessoas amam perguntar, aquela pergunta, né? Qual o propósito de Deus para a minha vida? E elas encaram isso como questões tópicas, né? Será que o propósito de Deus na minha vida é morar na cidade X ou morar na cidade Y? Será que o propósito de Deus na minha vida é fazer a faculdade X ou a faculdade Y? Será que o propósito que Deus mais quer para a minha vida é que eu vá trabalhar na empresa X ou na empresa Y? Ah, meu irmão, dá licença. Dá licença. Aonde que o evangelho, entre aspas, foi parar? O que é isso, meu irmão? Como é que a gente rebaixou tanto o evangelho a esse ponto? Achando que coisas tópicas, coisas pequenas, coisas da vida do ser humano, que Deus deu livre-arbítrio para o ser humano escolher. Se ele quer isso, se ele quer aquilo, se ele quer fazer engenharia, se ele quer fazer direito, se ele quer fazer medicina, escolha, meu irmão. Escolha o que você quiser, pare, pense, analise o que você mais gosta, o seu talento e vá nessa direção. Por que a gente quer espiritualizar esse tipo de coisa? Se Deus tiver algum propósito realmente muito específico para alguma área, ele virá e te dirá. Você não precisa ficar preocupado com isso. Coitado, Deus não sabe falar, deixa eu ajudar ele a se comunicar com ele. Se precisar, ele fala contigo, meu irmão. Agora, que a gente pare de espiritualizar isso e vai buscar espiritualidade onde há espiritualidade. E é onde a Bíblia nos diz que é o propósito de Deus. Qual a vontade de Deus da minha vida? Está escrito. Qual o propósito de Deus da minha vida? Está escrito. Não é faculdade, não é cidade, não é profissão, não é nada disso. A vontade de Deus para a nossa vida, a propósito de Deus da nossa vida é a vossa santificação. Está escrito. Ah, aí já ficou sem graça, né? As pessoas, não, achei que o grande propósito de Deus na minha vida é que eu fizesse a faculdade de Direito. Não, santificação, isso não tem muita graça, não tem muito apelo comercial, não tem muito apelo midiático, né? Meu irmão, o que Deus quer é que você se torne uma pessoa melhor. É isso que Ele quer. Que você cresça, que você cause menos dor e cause mais alegria. Como o próprio Jesus diz, vocês são chamados para ser luz do mundo. Não é para ser a profissão X ou Y, seja a profissão que for, mas na sua profissão, seja ela qual for, seja luz do mundo e sal da terra. E ele continua, e pratique as vossas boas obras diante dos seres humanos. Então, qual é o propósito? Ser luz, ser sal, vossa santificação, praticar as boas obras diante dos homens, para que então eles glorifiquem o vosso Pai que está diante dos céus, que está nos céus. Eles vão glorificar a Deus quando vê, não você ficar incomodando as pessoas, pregando, falando, também de forma oportuna, mas principalmente você fazendo boas obras, porque aí automaticamente, de forma natural e sem incomodar ninguém, as pessoas vão glorificar a Deus por causa da sua vida. As pessoas glorificam ao Pai que está nos céus por causa da sua vida. Pergunta que eu estou fazendo. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Que as pessoas ao seu redor glorifiquem a Deus por você existir. Glória a Deus porque essa pessoa existe, está aqui comigo. Olha, ela fez isso, fez aquilo, me ajudou nisso, me ajudou aquilo, me apoiou, ela me elogia, cuida de mim, me ajuda, sempre está do meu lado, sempre que eu preciso, ela me aconselha, mil coisas você pode fazer. Não pense só também, né? Vou levar uma cesta básica. Faça, com certeza. Mas e as pessoas que estão ao seu redor, meu irmão? Porque as pessoas que estão ao seu redor são as pessoas que Deus te deu para você influenciar, ajudar, aconselhar, cuidar. E ser ministra de Deus nessas vidas. Não, vou ministrar na sua vida, vou ler o verso tal da Bíblia. Quando for o caso, sim, mas, de novo, com as suas boas obras,
brilhe a luz, salgue o mundo, leve sabor à vida das pessoas, leve luz à vida das pessoas. Isso só é possível, meu irmão, primeiro se você se arrepender. Porque a gente não leva só luz, muitas vezes a gente leva incômodo, leva chateação, leva o nosso mau humor, nosso azedume, as nossas amarguras, enfim. E para a gente quebrantar o nosso jeito, às vezes mesquinho, às vezes irascível, às vezes amargo de ser, ou qualquer outra forma de se relacionar ruim, a gente precisa se quebrantar, a gente precisa se arrepender. Se arrependa, meu irmão, das coisas ruins. Você fala, faz ou pensa. Quebrante-se, se arrependa. Se examine o tempo todo. Porque essa é a pregação principal do Evangelho. Arrependam-se. João Batista pregou, arrependam-se. Jesus veio e pregou, arrependam-se. E o Evangelho prega, arrependam-se. Leia lá nos primeiros capítulos de Atos qual era a pregação dos apóstolos. Arrependam-se. Arrependam-se. Parem de brincar de religião. Parem de brincar de cristianismo. Isso aí não comove ninguém. O que as pessoas veem é quando vem uma pessoa arrependida e mudando, e se transformando, e se enxergando. Em vez de ficar apontando o dedo na cara dos outros, em vez de apontando os erros dos outros, a pessoa está sempre se examinando e pedindo perdão, e reconhecendo o erro e melhorando. É nisso que as pessoas veem o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho, quando vem a própria pessoa se quebrantando, a própria pessoa vivendo o evangelho e pregando o evangelho para si. As pessoas não veem evangelho quando vem você pregando o evangelho para ela, pregando. Não. Primeiro ela quer ver em você, em você. Viva o evangelho, viva. Você nem vai precisar pregar. Como os grandes santos de antigamente diziam. Olha, pregue o evangelho. De vez em quando use palavras. Ou seja, a principal pregação do evangelho é você vivendo-o. Se você viver o evangelho, todo mundo vai ver, vai olhar. Você vai ser pregação andando pela rua. Porque a Bíblia que muitos vão ler não é essa aqui. A Bíblia que as pessoas vão ler é a sua vida. Porque a sua vida está aberta diante delas. E elas estão vendo. Estão vendo o quê? Uma pessoa que se arrepende, que muda, que reconhece seus erros, que se torna uma pessoa mais agradável a cada dia, que toda vez que erra, né, porque errar, não adianta, todos vão errar, reconhece esse erro, pede perdão, se quebranta e procura melhorar, procura compensar pelo erro. Você faz isso. É isso que tem que ser feito. Errar, você vai. Você procura evitar o erro. Errou, reconhece o erro diante da pessoa, pede perdão, procura melhorar e compensa pelo erro. É nisso que as pessoas veem a verdadeira vida de uma pessoa espiritual. Evitar o erro, se errar, confessar. Além de confessar, procura melhorar. Não, pede perdão, então. Evita o erro, procura evitar. Se errou, confessa. Terceiro, pede perdão quebrantado. Quarto, procura melhorar em relação àquilo. E quinto, compensa pelo erro de alguma forma. É nisso, ó, esses tipos 5 coisas. Isso que as pessoas veem verdadeira vida espiritual. O resto é brincadeirinha de religião, é brincadeirinha de agrupamento humano, clubinho social para falar mal dos outros, para ficar falando outro mal do outro grupinho religioso do lado de lá que tem outra placa. As pessoas só veem brincadeirinha, bobinha. Eu quero ver vida, eu quero ver arrependimento. É nisso aqui que se vê verdadeiramente vida espiritual. Quando tem arrependimento, quando tem quebrantamento, quando tem mudança. Quando a pessoa olha, essa pessoa realmente não é só da boca para fora, não. Ela está vivendo o que diz que crê. E é por isso que o apóstolo Tiago diz. Fé você mostra pelas obras. Me mostra a sua fé pelas suas palavras e eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Então, se a gente crê, a gente vive. Porque se a gente não vive, a gente não crê. Entendeu? A verdadeira fé é isso. A verdadeira fé é mostrada na vida, mostrada na prática. Se a pessoa, na prática, vive outra coisa, essa é a verdadeira fé dela. Essa é a verdadeira fé dela. Agora, se a pessoa crê no Evangelho, ela se quebranta, ela se arrepende, ela muda. E ela pratica isso.
pratica confissão, pratica pedido de perdão, humildemente procura melhorar, humildemente procura compensar os erros que comete. Isso é evangelho, queridos. O mais é brincadeirinha. De novo, o que a gente vive é realmente o que a gente crê. Como diz o apóstolo Tiago, como diz o próprio Jesus, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, queridos, que a gente se arrependa, se arrependa. O grande problema não é errar. O grande problema é não se arrepender. Porque se arrependendo, a pessoa, aquele erro vai saindo da pessoa, vai sumindo, vai diminuindo, vai desaparecendo. E vai surgindo virtudes, surgindo qualidades. Agora, quando não há arrependimento, a pessoa pode ser até muito bondosa, mas tende a se deteriorar, porque ela não se examina, não se corrige, os erros que existem vão tomando conta, ela vai piorando dia após dia. Então esse é o princípio do Evangelho, se arrepender. Ou seja, o Evangelho é uma crescente, a pessoa vai melhorando a cada dia. Agora, aquele que não se arrepende pode estar lá no topo da santidade teórica, mas ela vai só caindo, 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 porque não se arrepende, não se corrige, e aqueles erros vão só aumentando. Então esse é o caminho do Evangelho, pregado por João Batista, especialmente pregado pelo Deus na terra, por Jesus Cristo. E esse é o Evangelho. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.